tema da pregação hoje é o bom vinho de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 33. Diz assim a palavra de Deus. E disseram-lhe, os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus sempre comendo e bebendo. Quem está fazendo essa pergunta são os discípulos de João. Nós vemos essa passagem também lá no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus. E nós vimos na pregação passada que um grupo estava questionando Jesus ali a respeito do perdão de pecados, né? Ele estava ali na casa de Levi, ofereceu um banquete, todos estavam à mesa, e ele estava comendo com o publicano, na verdade, né? Ele estava ali comendo com o publicano Levi, e eles, então, os fariseus estavam questionando Jesus por conta disso. E aí, nesse cenário, aparece agora os discípulos de João fazendo uma pergunta, né? Porque eles viam que os discípulos de Jesus estavam sempre comendo, estavam sempre ceando, estavam sempre em algum lugar, e mais uma vez estavam ali na casa de Levi comendo. Então eles fazem essa pergunta, por que eles não jejuam? Por que os seus discípulos não jejuam? Os fariseus jejuam, nós jejuamos, somos discípulos de João. Por que os seus discípulos não estão jejuando? Por que o Senhor não jejua? Aí Jesus lhe respondeu, acaso podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Então aqui Jesus ilustra um casamento, um cenário de casamento. Num casamento, né, ao noivo e a convidados, e ele coloca ali os seus discípulos como convidados. Em um casamento, ninguém fica triste. Se você é convidado por um noivo para ir no casamento dele, ele quer que você esteja feliz, porque ele gastou dinheiro para a festa, comprou, né, alimentos, comprou uma carne, a bebida. Então ele quer que todo mundo esteja alegre no dia do seu casamento. E é isso que Jesus está querendo mostrar para eles. E não era momento de fazer jejum. Porque o jejum, nós iremos ver aqui mais para frente, que o jejum estava associado à tristeza. Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que os jejuns foram feitos em momentos de angústia, em momentos de aflição, em momentos de busca a Deus por misericórdia. E aí Jesus então disse, não é momento de jejuar. Mas chegará, e diz no verso 35, mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Ou seja, estou aqui com eles agora. Mas depois que eu for para a cruz, depois que eu morrer e subir ao céu, aí eu serei tirado dessa terra. Então, aí, a partir de então, eles voltarão a jejuar. Aí Jesus agora conta uma parábola, e essa parábola, ele vai dar 2 exemplos. E os 2 exemplos são a mesma coisa. Então agora nós temos que prestar mais atenção no que nós iremos ler, né? Nós iremos ver detalhes aqui. É uma parábola difícil para muitos de entender. Há várias interpretações dessa parábola, e toda a parábola de Jesus era feita para que as pessoas pensassem. Então, quando a gente está pregando algum assunto, alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis. E muitas vezes vai exigir de nós o esforço para entender a passagem. Tudo que está na Bíblia é alimento para nós, tudo que está na Bíblia é necessário para nós. Vai falar sobre o jejum. O jejum é importante, porque está na Bíblia. Fala, quando chegarmos na parte do dízimo, é importante, está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia é importante para nós. E aqui hoje nós iremos falar um pouco da doutrina de Cristo, e iremos falar também um pouco sobre o jejum. E aí então, ele agora, diante dessa pergunta, Jesus ele responde aos discípulos de João. Então lembre-se, há uma pergunta sobre o jejum, sobre doutrina. Guarda isso aí na sua mente. A questão é doutrina e jejum. E aí Jesus, diante dessa pergunta, ele propõe uma parábola. No verso 36. Então lhes contou uma parábola. Ninguém toma um pedaço de roupa nova para o costurar em roupa velha. Se fizer isso, não somente rasgará a roupa nova, como também o pedaço de roupa nova não se ajustará à roupa velha. Então, primeiro exemplo. Segundo exemplo, no verso 37. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá
Grudou a página aqui. A Bíblia é nova. Verso 37, né? E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro. Esse derramará e o recipiente de couro se perderá. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. E ninguém, depois de beber o vinho velho, quer o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Repare também nessa última frase aqui, né? O vinho velho é melhor. O vinho velho é melhor. Então, Jesus aqui ele dá dois exemplos. De um tecido velho sendo remendado por um pedaço de tecido novo. E todos nós sabemos que se você colocar um tecido novo em um tecido velho, né, fazer um remendo ali, em outras versões vai dizer que o buraco vai ficar ainda maior, porque na hora de lavar, um vai encolher, o outro não. E aí isso vai rasgar o tecido, né, vai virar um buraco maior. Na questão do vinho, é a mesma ideia. Aqui ele fala em recipiente, né, em outras versões fala de odres. O que seria um odre? Seriam bolsas de couro, né, feito de couro de animais, aonde eles se colocavam líquido, colocavam ali o vinho. E iam caminhar pelo deserto, por longos caminhos, e ali se mantinha o vinho dentro dessa bolsa de couro. E quando colocava-se um vinho novo, né, ainda era suco de uva, com o tempo ele começava a fermentar dentro dessa bolsa de couro. E aí, com o tempo, ia expandindo aquele couro, né, então ele se tornava um couro velho, e aí o vinho se passava o momento de fermentação, e ele ficava, né, muito bom. Só que se você fosse usar novamente aquela bolsa que já havia se expandido, com um novo vinho, a bolsa não ia aguentar. Ela ia arrebentar, ela ia estourar. Então Jesus está falando, não se pode pôr um vinho novo dentro de um odre velho, de um recipiente velho, porque vai haver esse momento de fermentação, vai expandir e vai estourar a bolsa, vai estourar e vai perder a bolsa e vai perder o vinho. E as duas parábolas, os dois exemplos, querem dizer a mesma coisa. E é isso que nós iremos procurar entender nessa passagem, né? Então aqui os discípulos de João fizeram essa pergunta. Por que que os discípulos de Jesus não jejuam, nós jejuamos, os fariseus jejuam? Né? E o que significa discípulo? Discípulo significa aluno, estudante. Então João Batista, ele era um mestre. O mesmo João que batizou Jesus, seu primo, ele tinha discípulos que o seguiam. Você se lembra de André? André era um discípulo de João, e ao ver Jesus, ao ter um encontro com Jesus, ele começou a seguir Jesus e abandonou João Batista. Na verdade, todos os outros discípulos de João deveriam fazer o mesmo. Porque quando João foi batizar Jesus, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Então, ele estava apontando para o Messias. E ele disse que ele vinha, né, antes do Messias, e que aquele que viria depois dele era maior do que ele. Então, na verdade, todos os discípulos de João deveriam fazer a mesma coisa do que André, passar a seguir Jesus. Mas teve um grupo que não fez isso. Teve um grupo que ainda continuou, né, sendo ali discípulo de João. Provavelmente nesse momento João já estava preso, já estava na cadeia, né? Herodes havia o prendido. E aí, só que eles continuaram a andar sozinhos, e aí questionando agora o modo de viver dos discípulos de Jesus. Então, diante dessa observação, né, eles fizeram a pergunta, por que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus responde, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes tirarão o esposo e jejuarão. Então, preste atenção aqui, Jesus disse que eles não estão jejuando agora, mas vai chegar dias que os discípulos irão jejuar. Né? Vai ser o dia no qual ele vai sair dessa terra, ele vai ressuscitar e vai subir ao céu. Era disso que ele estava falando. Aí ele vai dizer, pode porventura estar triste, né, os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Então Jesus aqui ilustra, como eu disse, a festa de um casamento. Em uma festa,
não é viável alguém ficar triste. Se você estiver em uma festa, né, de casamento principalmente, a ideia é que você fique alegre. Imagine o noivo, o pai da noiva, triste no dia do casamento. A mãe do noivo triste, todo mundo triste. Né? Não é cabível. Então era isso que Jesus estava dizendo. Eu sou o esposo, eu sou o noivo. Os meus discípulos são os convidados, estamos numa festa. Não é motivo de jejum, não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. É motivo de alegria. Então nós iremos ver aqui que todo jejum ele é acompanhado de tristeza. Então o que tem a ver com jejum, as parábolas de Jesus? Então o jejum ele está associado à tristeza, a lamento, a momentos, né, de clamor. Se você não entender a ligação entre jejum e tristeza, você não vai entender o que é jejum e você não vai entender a resposta de Jesus em sua parábola. Então Jesus basicamente está dizendo, meus discípulos não jejuam porque eles estão comigo. Eles estão na festa de casamento. Eu sou um noivo. Mas então hoje nós devemos jejuar também. Porque Jesus, ele não está aqui hoje como homem, né? Não está fisicamente hoje aqui. Ele está à destra do Pai. Então hoje nós também devemos jejuar a Deus. E no verso 36, Jesus então ele conta a parábola. E então ele dá dois exemplos. O primeiro, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Esse foi o primeiro exemplo que eu disse. E o segundo exemplo, ninguém se deita vinho novo em odres velhos. Então são comparações parecidas que envolvem roupa e vinho. Coisas que eram comuns ali da época, né? O vinho principalmente no contexto judeu. Então existe a ideia de uma roupa velha, de um pano novo, de um vinho novo e um recipiente velho. E qual que é o teor da comparação? O que Jesus quer dizer com isso? O que isso tem a ver com jejum? O que será? Então, diferente de outras parábolas, Jesus ele não dá explicação dessas. Há algumas parábolas que Jesus, após ele fazer a parábola, os discípulos perguntam para ele, mestre, o que o senhor quis dizer? Aí Jesus ele dá a resposta, olha, essa parábola significa isso, isso, isso. Nessa daqui nós não temos a interpretação de Jesus. E aí diante disso, há muitas interpretações hoje. Né? Há muitas. E antes de eu dizer qual que é a interpretação que eu defendo, eu primeiro quero deixar claro que eu não tenho papa. Não tenho nenhum papa, não tenho nenhum pastor que eu acredito que é infalível. Seja qualquer um que já nasceu, que vai nascer. Porque o único que é infalível é Jesus Cristo. Eu tenho o lema da Reforma Protestante, sola Scriptura. E toda tradição, toda interpretação que não passa pelo crivo da palavra, eu rejeito, seja quem for. Se você ler os escritos de Agostinho, ele fala isso. Se eu trazer uma doutrina e não está de acordo com a palavra de Deus, vocês podem rejeitar. É porque os homens cometem falhas. O nosso intelecto foi corrompido na queda. Então nós teremos dificuldade de entender algumas passagens. Mas então eu tenho uma interpretação bastante diferente da maioria dos pastores hoje. Não é minha, né? De alguns outros teólogos, a minoria dos teólogos, mas acredito eu que essa interpretação é a mais bíblica e que me convenceu mais da verdade. Então a maioria, primeiro eu vou falar da maioria, né? A maioria dos teólogos interpretam que a roupa velha é o Velho Testamento e a roupa nova é o Novo Testamento. Talvez você já possa ter ouvido essa interpretação. O vinho velho é o Velho Testamento e o vinho novo é o Novo Testamento. E aí eles estão dizendo, olha, Jesus está falando do novo e combatendo a antiga doutrina do judaísmo, né? Eu não creio dessa maneira, não creio que essa seja a interpretação correta. Por quê? Porque essa interpretação, né, se você levar ao pé da letra essa interpretação, de que o vinho velho é o Antigo Testamento e o vinho novo é o Novo Testamento, você com isso está dizendo que as duas leis são uma contra a outra. Você está dizendo que o Novo Testamento não encaixa no Velho Testamento. E que Deus tem duas leis, uma contradiz a outra.
Porque é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que um pedaço de pano novo não cabe num tecido velho. Então você está dizendo que o Novo Testamento não se encaixa com o Velho Testamento. Então eu creio que não faz sentido essa interpretação. Porque na verdade a Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina que o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. O Novo é o cumprimento do Antigo Testamento, não o contrário. Você se lembra de que Jesus disse lá em Mateus 5,17? Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Se Jesus aqui estava trazendo uma nova doutrina, então ele está se contradizendo em Mateus 5,17. Então não creio que essa interpretação é a correta. Eu creio então, como alguns teólogos, a minoria, que o verdadeiro sentido é o contrário. A roupa velha, o odre velho, o vinho velho, são o ensino de Cristo. É o ensino antigo do Velho Testamento. A fé antiga que vem desde lá de Gênesis. A mesma fé, o mesmo ensino de Abraão, Isaac, Jacó, a mesma fé que eles tinham, um vinho velho. Porque o vinho velho não é o vinho bom? Lembra que está lá no verso 39? Quem experimentou do vinho velho não vai querer um novo, porque o vinho velho é melhor. Quanto mais velho o vinho, melhor é o vinho. Então, a roupa velha, o odre velho e o vinho velho são o Antigo Testamento, o antigo ensinamento, desde lá de Gênesis, antes da lei dada ao povo de Israel. Desde lá de Gênesis, as leis morais de Deus, os 10 mandamentos. Agora, a roupa nova, o que seria então a roupa nova? O odre novo, o vinho novo, seriam as heresias, as inovações, os ensinamentos novos dos fariseus, que contradiziam a fé antiga. Então, principalmente no que Jesus estava combatendo, o falso ensino dos judeus a respeito do jejum. Porque qual que era o ensinamento dos fariseus? Que nós deveríamos fazer jejum 2 vezes por semana. Só que isso não está na lei. Isso foi uma invenção, é uma doutrina nova. Por isso que Jesus disse, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Incha, são cheios de orgulho. Então, o vinho novo seria a falsa doutrina. Então, por isso que ele vai dizer que um vinho novo num odre velho vai destruir o antigo. Então, a doutrina falsa, a doutrina nova dos fariseus, estava destruindo a fé antiga, a fé em Cristo, desde Gênesis. E Jesus, então, está mostrando para eles que o ensinamento deles é falso. Vocês estão me questionando a respeito do jejum? Mas o jejum de vocês está errado. Vocês estavam orando para que eu viesse, para que o Messias viesse. Então, aí é correto vocês orarem para isso. Mas o Messias está aqui. Então não é momento de vocês ficarem tristes. Jejum só se faz quando se está triste. Então não é momento de fazer jejum. O jejum de vocês está totalmente errado. A doutrina de vocês está totalmente corrompida. Então, vamos entender de outra forma, né? Quem seguia e ouvia Jesus estava ouvindo o mesmo que Noé ensinou. Quem seguia Jesus estava seguindo o mesmo que Abraão ensinou, o que Isaac ensinou, o que Jacó ensinou, o que Moisés ensinou, o que Davi ensinou. Quem seguia Jesus estava seguindo as Escrituras desde os antigos. E esse ensinamento é o bom vinho velho, o vinho gostoso, o vinho saboroso. No verso 39 ele vai dizer, né? Ninguém depois de beber o vinho velho quer o novo. Pois diz, o vinho velho é melhor. Porém, quem seguiu os fariseus estava seguindo inovações, doutrinas novas, ensinamentos novos, inclusive sobre o jejum. Estavam bebendo de um vinho novo. Você se lembra de Simeão e Ana? Aqueles idosos que foram lá ver Jesus no nascimento, depois de nascer, Simão pegou no colo e disse, Senhor, agora eu posso morrer, porque meus olhos viram a salvação. Simeão bebia do vinho velho. Por que ele reconheceu Jesus como Messias? Porque ele se alimentava do vinho velho, ele conhecia a verdadeira, a verdadeira fé, essa que os fariseus não tinham. E hoje muitos, ao lerem a Bíblia, eles pensam que os fariseus eram fiéis ao Velho Testamento. Eles não eram fiéis. Na verdade, eles inovaram muitas coisas. Eles acrescentaram leis.
a verdadeira interpretação. Na verdade, a guerra de Jesus foi sobre interpretação. Você se lembra no Sermão do Monte? Quando Jesus dizia assim, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, Jesus não estava trazendo uma nova doutrina. Jesus estava corrigindo a falsa doutrina dos fariseus, o falso ensinamento, a falsa tradição deles. E aí Jesus estava trazendo eles de volta ao verdadeiro ensino, à verdadeira interpretação. Então Jesus, ele não foi um inovador. Jesus não foi um revolucionário. Jesus estava trazendo de volta a interpretação correta, a fé verdadeira, o vinho bom, o vinho velho. Porque a fé que Jesus ensinou é a mesma dos antigos. Vamos ler aqui alguns textos e iremos ver que isso, de fato, é verdade. Vamos ver alguns textos aqui, João 5,43. Olha o que ele diz. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um só que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim. Porque de mim ele escreveu uma doutrina antiga. Os fariseus não criam na doutrina de Moisés. Eles interpretavam totalmente errado. Então Jesus está dizendo, olha, eu sou o cumprimento daquilo que Moisés profetizou e falou. Moisés falou sobre mim, mas vocês não querem aceitar. Vocês estão numa falsa doutrina. Mas se não credes nos seus escritos, como crerei nas minhas palavras? Então Jesus está dizendo, o que eu estou ensinando, e o que eu digo, e o que eu faço, é o mesmo que o Moisés ensinou, e o que ele escreveu. Lá em Lucas 24 também vai dizer, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo em mim, tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então era o vinho envelhecido. A antiga fé de Moisés, dos profetas e dos salmos, estava se cumprindo nele, ele não estava trazendo algo novo. Aí Paulo também ele vai falar a respeito disso lá em Atos 26, diante do julgamento perante o rei Agripa. Ele vai dizer, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais, o mesmo ensino dos profetas, nada mais que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Então era isso que Paulo pregava, ele pregava aquilo que os profetas anunciavam, aquilo que Moisés havia anunciado, que Noé anunciou, aquela promessa que foi feita a Adão, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É o ensinamento antigo, o vinho antigo. Ou seja, a fé cristã é uma fé antiga. Porque a salvação é a mesma hoje e sempre. No passado a salvação era a mesma. Os irmãos do passado que criam em Cristo, que interpretavam a Bíblia da maneira correta, eles criam que o Messias viria, que o ungido de Deus, o Filho de Deus, viria e o seu reino seria eterno. É a mesma fé. O que aconteceu foi que os fariseus corromperam a fé verdadeira, o ensino verdadeiro. A fé que Cristo ensinou, então, é antiga e não pode ter inovações. Tudo no qual cremos, toda a nossa regra de fé e prática, precisa ser sido ensinado pela Bíblia. A Bíblia a palavra de Deus o Antigo e o Novo Testamento. Há pessoas que dizem, não, eu só fico com o Novo Testamento. Não, a palavra de Deus ela é completa. O Antigo e o Novo continuam sendo palavras de Deus. Se você acredita que só o Novo Testamento é palavra de Deus, então você não pode acreditar nas promessas que estão em Salmos, em todas as outras passagens que são promessas para nós, como diz lá em Salmo 1, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. E ele vai prosperar, o Senhor será com ele. Então isso, se você não crê no Antigo Testamento, você não pode crer no que diz os Salmos. Mas nós cremos que toda a Bíblia ela é inspirada, é apta para ensino, correção, como diz a própria palavra de Deus. Então Deus ele só tem uma lei. Deus ele não tem duas leis. A mesma lei que foi dada aos antigos é a mesma lei para nós hoje. Por quê? Porque Deus é imutável. Nós temos sim a nova aliança e a antiga aliança, isso é verdade. Mas as leis morais de Deus não mudaram. Deus continua sendo o mesmo, Deus não pode mudar.
Então, as leis morais de Deus continuam. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 1, sabemos, todavia, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de forma legítima. Então, a lei é boa. O problema são os homens que corrompem e interpretam errado a lei. Então, o que ele quer dizer, então, quando ele diz, ninguém põe remendo novo em tecido velho, né? Então, nós já vimos que a roupa velha é a doutrina antiga. A fé antiga, a fé bíblica, a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó, a fé de Davi. Portanto, você não pode pegar um remendo de pano novo, uma doutrina nova, e querer encaixar na doutrina bíblica verdadeira, antiga, o vinho velho. Você vai destruir. O que nós vemos hoje? Muitas igrejas inovando, trazendo novas doutrinas, novas revelações. Com isso, destroem a verdadeira doutrina, contaminam aquilo que é puro, o vinho bom, né? E se perde tudo. Porque essas doutrinas novas são incompatíveis com a fé bíblica. Não tem como. Como é que os fariseus faziam isso? Né? Como eles faziam lá no Sermão do Monte, né? Como Jesus explicou no Sermão do Monte. Eles trazem novas doutrinas. Estão falando de adultério. O fariseu ele interpretava que o adultério acontecia só no momento do ato, só quando fosse pego, né? No ato do adultério, então ali era cometido adultério. Aí Jesus ele vai dizer, não, está errado. Essa não é a doutrina antiga. Esse não é o vinho velho. O vinho velho, a doutrina antiga, diz que se você cobiçar a mulher do próximo, você já pecou. Né? Nós vemos isso lá no capítulo 31 de Jó. Jó é antes de Moisés. Jó já sabia que não deveria se cobiçar a mulher do próximo. Se você ler na sua casa depois todo o capítulo, você vai entender. Ele vai dizer lá que não podemos cobiçar. Né? Aquilo que está na nossa mente logo vai se tornar real. Logo pecamos. Moisés também disse que cobiçar a mulher do próximo é pecado. É adultério. Lá em Êxodo 20 vai dizer, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Cobiçou é pecado, é adultério. Provérbios 6 também vai dizer, não cobiceis no teu coração a sua formosura, nem te deixeis prender pelos seus olhares. Aqui o Salomão está falando a respeito de olhar, de cobiçar a prostituta. Né? Que se você cobiçar, você já pecou, já transgrediu a lei. Agora, os fariseus, pelo contrário, interpretavam diferente. Então, Jesus ele está trazendo um ensino novo a respeito do adultério? Não está. Jesus está mostrando o ensino antigo, o ensino bíblico, o ensino verdadeiro. O ensino novo era os dos fariseus. A doutrina dos fariseus, né, eram essa. Não é a fé antiga de Jó, e não é a fé antiga de Moisés, de Noé, de Adão e de nenhum outro. Por exemplo, Jesus falou sobre o não matarás. Né, o fariseu entendia que o não matarás seria a partir do momento que literalmente você tirasse a vida de alguém. Aí Jesus vai dizer, não, se no coração você já tem ódio, você odeia o seu irmão, você já matou. E isso é doutrina antiga. Lá no Salmo 64 vai dizer, eles afiam a língua como uma espada, né? Está falando de uma arma ali, está pronto para matar, a língua mata. E apontam como flechas, outra arma, palavras amargas. Né? Então, a palavra amarga, né, a língua afiada como uma espada, é pecado. Lá no Salmo 140 vai dizer também, aguçaram as línguas como a serpente. Né? A serpente é venenosa, mata. Veneno de áspis está debaixo dos seus lábios. Então, a Bíblia já mostra que com a língua nós pecamos. No coração, já matamos. É doutrina antiga, Jesus não está ensinando algo novo. E a pergunta é, né, Jesus estava ensinando alguma novidade? Não estava. Então, o vinho velho é a antiga doutrina bíblica, a antiga fé. O vinho novo são as falsas doutrinas, e nesse contexto, a falsa doutrina dos fariseus. E nós vemos na Bíblia que Deus odeia inovações. Deus odeia inovações. Você se lembra de Moisés? Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei. E ele já sabia que Deus não gostava de idolatria. Isso já
de conhecimento deles. Aí quando Moisés estava lá falando com Deus, estava recebendo a tábua da lei, as tábuas da lei, aí Deus disse para Moisés, né, Moisés, desce lá que o teu povo, Deus falou assim, o teu povo, não é o meu não, o teu povo já se corrompeu lá embaixo. Moisés desceu e ficou irado, chegou lá, o que eles fizeram? Inovaram, trazeram uma nova doutrina, fizeram um bezerro de ouro, algo que Deus não ordenou. Estavam lá adorando ele, estavam ali fazendo orgias, estavam ali tudo louco. Doutrinas novas, e Deus matou um monte ali. Porque Deus odeia inovações. Você se lembra de Davi? Davi quis trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Mas ele quis inovar, ele quis fazer como os ímpios, né? Carregar a Arca da Aliança num carro de boi, sendo que a lei dizia que só poderia carregar a Arca da Aliança os levitas. E aí o que aconteceu? Diante dessa inovação de Davi, o carro de boi balançou, a arca deu de cair, Uzá, amigo de Davi, colocou a mão e foi fulminado na mesma hora. Por quê? Porque Deus odeia inovações. Você se lembra também de Nadab e Abiú? Filhos do sacerdote, filhos de Arão, morreram também por conta de inovações. Está lá em Levítico 10:1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um incensário, puseram neles fogo, sobre este deitaram incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Morreram na mesma hora. Por quê? Por conta de inovações. Deus odeia inovações. Por isso que nós devemos tomar cuidado com essas igrejas que estão cheias de inovações. Né? Hoje tem inovado um monte de coisa, tem colocado um monte de tranqueira dentro da igreja. E Deus está irado com essas denominações. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui nessa parábola é de que Jesus, a velha doutrina, ela deve estar enraizada, né, na velha Bíblia. A doutrina boa, o vinho bom, é a doutrina antiga. A teologia boa é teologia velha, é teologia antiga. Por isso que nós somos contra esses apóstolos novos, né? Hoje está cheio de apóstolos aí. Uma das características dos novos apóstolos é trazer nova doutrina. Eles dizem, ó, Deus falou comigo e agora a partir de hoje o rumo da igreja é esse. Né? Eles se autotitulam apóstolos trazendo novas doutrinas. Né? Isso não vem de Deus. Isso vem do inferno. Né? Então, vocês já perceberam, né, quantos cristãos hoje, né, ficam falando de novo, novo, novo? Vamos fazer coisas novas, vamos inovar, vamos aderir ao pragmatismo, vamos ver o que está dando certo nas igrejas para trazer as pessoas para dentro da igreja. O Wagner mandou um post para mim da igreja católica aqui de Cruzeiro. É de Cruzeiro, Wagner? De Cruzeiro. Fizeram lá a missa do time de futebol. Dizia assim, ó, vem com a camisa do seu time, e até agora, essa semana, né, a missa do São Paulo. Aí você vai para a missa com a camisa do São Paulo, e só vai São Paulino na igreja. Né? Fizeram do Corinthians, parece que lotou. Aí estão fazendo de cada time, né? São inovações, são estratégias mundanas, né? Para atrair pessoas que não estão nem aí com Deus, não estão preocupados com a verdade. Deus odeia essas coisas. Eu não quero novo, eu quero velho, eu quero vinho bom, o vinho bom que é gostoso, o vinho de Cristo, esse é o melhor. Eu quero cultuar e orar a Deus como os irmãos do passado. Eu quero ter uma vida de louvor como Davi. Se você ler a história de Davi, Davi errou sim, mas pode perceber que Davi a todo momento ele estava louvando a Deus. Davi era o melhor para tocar ali um instrumento da época. Né? Ele tocava ali a sua harpa ali, tocava de maneira brilhante. Quando ele tocava, os espíritos malignos fugiam. Você vai ver que toda vez que Davi estava alegre, ele fazia ali sacrifícios a Deus, ele louvava a Deus, chamava os cantores e fazia festa em adoração a Deus. Por isso que ele era chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele amava a Deus, ele orava a Deus no Espírito, no poder do Espírito Santo. Eu quero orar e cultuar como os irmãos do passado, do Antigo Testamento, que amavam a Deus de todo o coração, que tinham experiências sobrenaturais com Deus. Deus era com eles nas batalhas. Quantas vezes nós vemos, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que o povo não tinha força para derrotar o inimigo. E Deus ia lá e derrotava os inimigos, fazia-os ficar confundidos. Tiveram experiências extraordinárias. Então,
como cultuar como Davi e os irmãos do passado? Invocando o nome de Cristo. Ah, mas Davi invocou o nome de Cristo? Invocou. Davi orou em nome de Jesus. Né? As nossas orações devem ser parecidas com a oração de Davi. Se não for, são heréticas. Ah, mas será? Jesus já existia na época de Davi? Já, ué. Jesus, ele não é só homem. Jesus é homem e também é Deus. 100% homem, 100% Deus. Quando Davi nasceu, Jesus já existia. E Davi sabia disso. Lá no Salmo 12 nós vemos isso. Davi orando a Jesus. Olha o que diz o Salmo 2. Porque as nações se enfurecem, e os povos tramam em vão, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram, unidos contra o Senhor, e seu ungido, ali é Jesus Cristo. Estava orando para Cristo. Cultuai ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor, beijai o Filho, beijai Cristo. Ele já conhecia o Messias. Para que ele não se irrite e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos que confiam nele. Então Jesus orava a Cristo. O Salmo 45, se você ler depois na sua casa, ele todo está se referindo a Jesus Cristo. Então Jesus já existia nos tempos de Davi. E era assim que que Davi orava, que Davi cultuava a Deus. Cultuava em nome de Cristo. Essa é a fé antiga, essa é a fé boa, né, o vinho bom. Então, eu entendo, né, que essa passagem, essas parábolas, esses exemplos se referem à fé antiga. Talvez você discorde, não tem problema. Na glória a gente vai ver, né, se eu estava certo ou estava errado. Mas a maioria, como eu disse, a maioria dos teólogos entende diferente. Mas eu fui convencido de que essa interpretação é a melhor. Em segundo lugar, né, são só 2 princípios, então vamos falar agora sobre o jejum. O que é o jejum bíblico, né? Eu entendo que o jejum melhor é o jejum de Jesus. O jejum de Jesus é um melhor. Por quê? Porque o jejum dos fariseus era falso, era inovação. A Bíblia em nenhum momento diz para jejuarmos 2 vezes na semana, e era o que eles faziam. A Bíblia é específica a dizer que um dia no ano deveria se fazer um jejum. Era um dia lá, né, do Yom Kippur, né? Acho que é isso. Dos judeus, né, que eles fazem até hoje. Mas não tinha nenhuma outra lei dizendo que eles deveriam jejuar toda semana. Então nós iremos ver aqui que Jesus estava combatendo o falso jejum deles, a falsa doutrina, o vinho novo deles. Então, sabendo então que o ensinamento bom é o ensinamento antigo, nós não devemos querer doutrinas ou ensinamentos novos a respeito do jejum. Devemos, pelo contrário, querer apenas o jejum ensinado por Moisés, pelos profetas, por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Por quê? Porque o jejum verdadeiro, o jejum feito da forma correta, alcança muitas bênçãos de Deus. Nós iremos ver isso hoje. Vamos ver, por exemplo, o jejum dos ninivitas. Os ninivitas. Lá em Jonas, no capítulo 3, diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então Deus está virado com a cidade de Nínive. Eram homens bárbaros, homens terríveis, que cometiam pecados horríveis, e o pecado deles chegou diante do trono de Deus. Deus está virado com Nínive, e Deus então chama o profeta Jonas para pregar a eles uma mensagem de juízo, dizendo: olha, durante 40 dias o juízo virá. Se não houver arrependimento, Deus irá destruir todos vocês. Essa era a mensagem que Deus ordenou que Jonas pregasse. Porém, Jonas, ele não quis ir para Nínive, porque o povo de Nínive era um povo inimigo. Na verdade, Jonas, ele pegou um barco e foi para Tarsis, o caminho totalmente contrário. Ele não queria que os ninivitas se convertessem, porque ele entendia que se ele fosse para lá pregar, poderia ocorrer dos ninivitas ouvirem a mensagem de juízo, se arrepender dos seus pecados, e eles então continuariam vivos. Na cabeça de Jonas era o seguinte: tomara que eles morram mesmo. Eu não quero que eles continuem vivos. Então, para não pregar a palavra para eles,
a mensagem de Deus, eu vou para outro caminho, vai passar os 40 dias e o juízo de Deus vai vir. Só que Deus estava querendo ensinar algo para Jonas e para nós. O resumo da história: Jonas não conseguiu chegar a Tarsis, né? Ele foi jogado no mar, muitos irmãos já conhecem a história, veio um peixe, o engoliu, soltou ele lá em Nínive. E quando ele chegou em Nínive, então ele pregou a mensagem de juízo, dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, Deus vai enviar juízo sobre vocês, vai destruir todos vocês. E sabe o que aconteceu? Aconteceu o que Jonas não queria. Os ninivitas se arrependeram. E como foi o arrependimento dos ninivitas? Está lá em Jonas 3. E os homens de Nínive creram em Deus. E o que eles fizeram? Proclamaram um jejum. Vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam, não bebam água. Ele fez um jejum nacional e colocou até os animais para não comer. O boi não estava sabendo de nada, né? Alguém não está dando comida para mim. Se você for ver aqui, colocaram até panos de saco. Panos de saco eram roupas de pelo de bode. Colocaram até roupinha no boi, nos animais, para mostrar, né? E clame com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. Em que situação, então, esse jejum aconteceu? Em uma situação de calamidade. Eles estavam diante da destruição. Eles estavam angustiados. Eles estavam diante de arrependimento, de tristeza. Então o jejum na Bíblia é sempre associado a momentos de angústia, momentos de clamor por misericórdia, momentos de aflição. Esse é o jejum bíblico. Porque o que Jonas profetizou? Vocês serão destruídos por conta da maldade. Então, por conta disso, eles proclamaram jejum e buscaram misericórdia de Deus. Isso bate com o ensinamento de Jesus sobre o jejum. Por isso que Jesus disse: não é viável os meus discípulos fazerem jejum agora, porque jejum se faz em momentos de tristeza, em momentos de angústia. Mas eles estão na presença da alegria, estão na presença do rei, estão na presença do noivo. Não é momento deles fazerem jejum. Não é momento de vocês estarem fazendo jejum. Então, olha para nós vermos mais uma vez a doutrina de Jesus e a doutrina antiga. A doutrina bíblica, o vinho velho. Então, o jejum apropriado é nos momentos de tristeza. E qual que é a tristeza no livro de Jonas? Tristeza por conta da destruição. Estava vindo uma destruição, então eles fizeram jejum. Tristeza também por conta dos seus pecados, né? Porque o rei disse: cada um converta do seu mau caminho, da maldade do coração. E quem sabe Deus tenha misericórdia de nós. Então, todas as passagens que nós vemos na Bíblia associadas a jejum têm a ver com tristeza, tem a ver com amargura, né, momentos de aflição. Você se lembra de Davi? Davi adulterou com Batseba, e aí ela engravidou. Urias, né, o marido dela, morreu na guerra. E aí o que aconteceu? Deus falou para Davi que a criança iria morrer. Deus ia punir Davi com a morte da criança. E o que aconteceu? A criança ficou doente. Nasceu a criança ficou doente. Aí o que Davi fez? Davi clamou por misericórdia. Ficou 7 dias em jejum, orando a Deus, clamando a Deus. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei. Ele ficou 7 dias jejuando e chorando, pois dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e a criança ficará viva. Então foi um momento de aflição, um momento de angústia. O rei Josafá também, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, ele proclama um jejum nacional, porque ele viu que os inimigos estavam vindo contra a nação, e juntou ali 3 povos, eram numerosos, e pela força do braço, o povo judeu, o povo de Israel não teria forças para derrotar o inimigo. Aí o que Josafá fez?
clamou a Deus, fez um jejum nacional. Olha o que diz lá em 2 Crônicas. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Um jejum nacional. E ele disse, né? Olha um momento. Porque em nós não há força perante esta grande multidão. E não sabemos nós o que faremos, mas os nossos olhos estão postos diante de ti. Essa foi a oração de Josafá. Aí Deus responde lá no verso 15. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E Deus deu vitória a Josafá. Deus agiu em favor, diante de oração, diante de jejum. Você se lembra também de Jesus? Jesus jejuou no deserto 40 dias. Momento de aflição, momento de angústia, momento de tentação, de provação. Ele precisava de forças para enfrentar aquele momento difícil. Foi um momento em que ele jejuou. Então os jejuns na Bíblia eram feitos em momentos de angústia, momento de aflição, buscando o favor de Deus. E o que é o jejum? Qual que é a definição de jejum? O jejum faz parte de uma consagração a Deus em uma ocasião de tristeza em que você pede a Deus para intervir naquela situação. Então aqui no caso de Nínive, ela seria destruída. E então eles ficaram tristes, se arrependeram dos seus pecados, fizeram um jejum, clamando por misericórdia, se consagraram a Deus, buscaram a misericórdia de Deus. Então o jejum é associado a isso. Aí eu vou trazer agora algumas aplicações para nós. Doutrina é bom. É bom nós entendermos doutrina para aplicarmos na nossa vida. Então, quais momentos adequados para jejuar? Em momentos de guerra. Nosso país não está numa guerra com bombas. Temos aí uma guerra cultural. Mas imagine se você morasse lá na Ucrânia, e aí está correndo risco de morte, a guerra está feia. É um momento, sim, de proclamar ali um jejum, pedir por misericórdia a Deus. Foi o que aconteceu no cenário de Josafá. Proclamou um jejum nacional. Isso nós também podemos fazer em momentos de pandemia. Passamos aí por uma pandemia, também era um momento de nós todos fazermos um jejum, um clamor nacional. Outra situação, você às vezes pode ficar doente, algum parente seu está doente, você pode fazer um jejum como Davi. O filho estava doente e ele clamou por misericórdia. Isso não quer dizer que o jejum é certeza de Deus agir, mas é uma expressão da sua fé. É algo que Deus se agrada. Davi sabia disso. Josafá sabia disso. A doutrina antiga ensina isso. Que Deus, Ele espera de nós uma atitude. E o jejum expressa a nossa intensidade na oração. Se você quer tanto algo, então você é capaz até de fazer um jejum. Agora, quando você quer algo, mas não é tão importante, você nem pensa em jejum. Agora, quando você está diante de uma grande aflição, algo que está afligindo a sua alma, você está muito triste, a notícia é horrível, então é viável você fazer um jejum e orar a Deus, clamar por misericórdia, para que Deus venha agir em favor dessa situação. Às vezes pode ser uma doença, às vezes você pode estar sendo ferido com palavras, com ações, familiares te machucaram. É momento de você clamar por misericórdia, pedir a Deus o favor de Deus, diante de uma tragédia. Você fica desempregado, está desesperado, como que eu vou sustentar a minha família? Você está ali triste, a alma está amargurada. É momento de você jejuar a Deus, clamar por misericórdia, orar a Deus: Senhor, seja compassivo, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, age em favor da minha vida, da minha família, abre uma porta de emprego. Então nós vemos que o jejum tinha esse sentido. Jesus não vai dizer, hoje tem uns crentes aí que dizem que não, você não pode fazer jejum esperando algo em troca. Mas Jesus ele ensina isso. Jesus ele diz, olha, não jejuem como os fariseus, que querem mostrar, fazem cara de contrito para mostrar que estão fazendo jejum. Eles já receberam o galardão. Aí Jesus ensina, quando você fizer jejum, lava o rosto, mostra-se forte, com vigor, e aí Deus vai te recompensar. Entra no quarto, ninguém precisa saber, Deus vai te... Então há uma recompensa, sim. Deus recompensa. Orações e jejuns. Então nós devemos fazer jejuns nessas situações, em situações de tragédias, angústias,
situações desesperadoras, angustiantes, Deus ele se agrada. E como que a gente faz isso na prática, né? O jejum na Bíblia sempre acompanha de oração. Então toda vez que você quiser fazer um jejum, você deve sempre se lembrar, o meu jejum deve vir acompanhado de oração. Se for só um jejum sem oração, aí é regime. Aí você está querendo perder as bainhas, né? Está querendo emagrecer. Esse jejum não é válido. Então o jejum é um ato de consagração espiritual. Então você determina um período em que você não vai comer. Você vai se abster de comida. E qual que é o período? Tem gente que ensina, 7 horas da manhã começa. Não, a Bíblia não especifica qual o horário, qual o período. Você vai determinar. Você pode fazer o horário que você quiser começar. Depois do trabalho, chegou em casa, vou fazer minha última refeição no café da tarde, vou comer só no outro dia, 5 horas da tarde. Não tem um horário específico, eu não consigo fazer o dia inteiro. Começa fazendo pouco. Não vai querer também, já querer fazer o jejum de Jesus, 40 dias. Você vai morrer aí, vai passar mal. Começa com pouco. Se você está sendo afligido, está com problemas, está com dificuldades, está com aflições na sua vida. Ou em favor de alguém. Em favor de alguém. Faça um jejum, ore a Deus, clame por misericórdia. Então você aí também não pode fazer um jejum e marcar, Eu vou começar o meu jejum meia-noite, a hora que você vai dormir. E vou terminar o jejum 6 horas da manhã, a hora que você acorda, Aí você está dormindo. Aí não vale, Não podemos querer burlar o sistema. Você tem que fazer algo que seja num período que você coma, está acostumado, habituado a comer. Aí você não come. Eu recomendo os irmãos não fazerem jejum no domingo. Por que não no domingo? Porque domingo é dia de alegria, é o dia da ressurreição de Cristo. É o dia de cultuarmos a Deus. É o momento de estarmos alegres. Não é momento de nós estarmos tristes, contritos, afligir a nossa carne. É momento de nós nos alegrarmos na presença de Deus. A não ser que você esteja passando por algo muito difícil mesmo. Aí você separa um período ali no domingo, e consagra a Deus em jejum e oração. E qual é o efeito de ficar sem comer? Há alguns efeitos. Já estou encerrando. O primeiro é que isso é um jejum espiritual. Você deve entender que é um jejum espiritual. Então, quando você faz isso, existe uma atividade do Espírito Santo envolta nisso. É um meio de graça. Igual a ceia, igual ao batismo, igual aos outros meios de graça. É uma ferramenta de Deus que nos auxilia, o jejum. Em segundo, o hábito de jejuar te ajuda muito a desenvolver o domínio próprio. Na oração é muito importante o domínio próprio. Por quê? Não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Você dobra o joelho para orar, daqui a pouco a sua mente está pensando em outra coisa. Poxa, aí você tem que voltar o pensamento, peraí. Eu estou orando para isso, estou orando para a minha família, você está pensando lá em fazer a janta, no trabalho, no que aconteceu lá na rua, na série que você assistiu, aí você tem que voltar. Então, o jejum, ele ajuda você a ter domínio próprio e a controlar a sua mente. Quando você está orando, então é difícil manter a mente focada. E o jejum, então, ajuda isso, no domínio próprio, no foco, isso é importante. E como fazer? Você pode fazer só de comida, deixar de comer. Você pode fazer de comida e bebida. O bom, assim, eu aconselho os irmãos, se for começar é bom só fazer de comida, De bebida aí é mais arriscado você fazer. Então, comece aí fazendo só de comida. Só que aqui nós vemos que o jejum bíblico é uma abstenção total de alimentos. Esses são os exemplos que nós vemos na Bíblia de jejum, É um jejum completo, de abstenção total de alimentos. Hoje nós vemos aí muito nas igrejas, na internet, as pessoas aí falando do jejum de Daniel, o jejum de 21 dias. É um jejum, algo diferente do jejum bíblico. É um outro tipo de jejum. É um jejum parcial, na verdade, Porque eu estava estudando sobre o assunto, eu pude perceber que Daniel ele não fez um jejum total de alimentos. É o único exemplo que nós vemos. Ele, na verdade, ele se absteve de alguns alimentos. Se você for ler lá o jejum dele de 21 dias, ele se absteve de alimentos saborosos.
de carne, de vinho, de doces, nem perfume ele usou, né? Perfumes ali, ele não usou. Então foi uma abstência, né, de alimentos para se consagrar a Deus, mas mesmo assim, nesse modelo diferente de Daniel, ele fez por que motivo? Ele fez porque ele estava passando por uma aflição. Ele queria saber interpretar o sonho, né, ali do rei. Porque ele estava correndo risco de morte. Eles iriam morrer, ele e seus amigos. Então ele estava angustiado, momento também de aflição. Né? Mas aqui nós estamos tratando, né, do jejum completo. Do jejum completo, né, do jejum de abstenção total de alimentos. Então, eu recomendo, né, se você não tem muito hábito, não fazer, né, por muito tempo, né, algo prolongado. Então, como que você faz? Nesse período você fica aí o máximo possível, né, quando você estiver jejuando, orando a Deus, louvando, cantando louvores, né, lembrando daquilo que você, em favor daquilo que você está jejuando. Né, você, nesses períodos, toda hora você ali dobra o joelho, ora a Deus. E qual que é a conclusão? Qual foi a resposta de Deus diante da humilhação do povo da cidade de Nínive? É o exemplo que nós estamos vendo aqui. Qual foi o resultado da proclamação do jejum, da humilhação diante de Deus? Lá em Jonas 3,10 vai dizer: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não fez. Eles alcançaram misericórdia, alcançaram o favor de Deus. Então veja, o jejum foi aceito por Deus. Então eu quero terminar enfatizando isso, né? Orem, jejuem, na expectativa de ter a sua oração e o seu jejum aceito. Guarde sempre isso no coração. Talvez você esteja com dificuldades, ore, jejue. Talvez você esteja com dificuldades em buscar a Deus, o jejum vai te auxiliar a isso, a orar, a buscar a Deus, né? Para que você tenha vigor novamente. Essas coisas que te deixam triste, essas coisas que te deixam abalado, podem ser mudadas através de jejum e oração. Isso não é um ensinamento novo, é um ensinamento antigo, é o vinho velho, o ensinamento de Cristo. Muitas coisas na nossa vida podem ser mudadas através da prática do jejum e oração. Não foi isso que Jesus disse aos discípulos, ao saírem para expulsar os demônios? Senhor, por que nós não conseguimos expulsar alguns demônios? Alguns demônios só saem com jejum e oração. Qual que é a lição de Jonas aqui? Também, além do jejum dos ninivitas, há um outro ensinamento de Jesus aqui. Você se lembra que Jesus disse: não ame só aquele que te ama, ame também os inimigos. Essa era uma doutrina antiga também, não era inovação. Quando Jonas foi enviado a Nínive, Deus estava ensinando Jonas, ensinando o povo: vocês devem amar os inimigos de vocês, devem orar pelos inimigos de vocês, devem amar os inimigos. Você deve fazer como Moisés. Moisés orava pelos inimigos. Moisés orava o faraó. O faraó muitas vezes não queria entregar o povo, vinha a punição, e aí ele pedia para Moisés orar por ele. Aí ele orava por faraó e a doença cessava, a aflição cessava. É um ensinamento antigo, vinho antigo. Jesus então não trouxe inovações, ele trouxe o velho e bom vinho, né? Então ore, jejue, preze pela palavra de Deus, busque sempre a teologia boa, a teologia antiga de Jesus. Mas antes de você fazer jejum, né? Antes de você pensar em fazer jejum, não vai adiantar nada você fazer jejum se primeiro você não viver em obediência a Deus. Não adianta nada sacrifícios a Deus se você não tem buscado estar dentro da palavra de Deus, né? Oséias 6 vai dizer: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então não adianta nada nós fazermos jejum, orarmos, se nós não temos buscado viver na vontade de Deus, né? 1 Samuel 15, 22 vai dizer: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor que gordura de carneiros. Então, antes de nós fazermos um jejum, uma oração, devemos nos arrepender dos nossos pecados, viver em obediência a Deus, senão você vai estar fazendo, né? Nós estaremos fazendo um jejum de tolo, oração de tolo, né? Que eu e você possamos
viver para a glória de Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Hoje foi mais doutrina, né? Foi mais doutrina, mais ensinamento. Mas Jesus, muitas vezes, ele era a doutrina que ele ensinava. É coisa para a gente pensar, ir para casa, remoer. Por isso que ele falava em parábolas. A resposta vinha, às vezes, depois de muita meditação. Jesus falava hoje uma parábola. Para nós, hoje, nós temos tudo mastigado, mas imagine na época. Não estava escrito, foi falado. Então, isso fazia com que as pessoas fossem para casa e ficassem meditando. O que Jesus quis dizer com aquela palavra? Eles iam meditando, até que o Espírito Santo ia trazendo a interpretação, ia trazendo alegria no coração. Então, muitas vezes, as doutrinas de Deus é assim. O que Deus está querendo dizer com isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Aí você medita lá na sua casa, passa a semana meditando naquilo. Aí, de repente, isso encaixa com algo que está acontecendo na sua vida. Eu já vi muito isso. Eu prego algo, ou eu ouço algo, uma pregação, e durante a semana, Deus, Ele quer provar a minha fé diante daquilo que foi pregado. Isso acontece. Às vezes ouvimos uma palavra sobre consolo. Aí durante a semana acontece algo, aí eu lembro da palavra, a palavra veio de encontro à minha aflição. Houve uma palavra de exortação contra o meu pecado. Aí acontece durante a semana. Então que nós possamos estar atentos à voz de Deus, aos ensinamentos de Cristo, né? O velho e bom vinho de Cristo. Senhor meu Deus, nós agradecemos a Ti por mais um culto, por mais uma noite, estarmos diante da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor continue, ó Pai, nos fortalecendo, continue trazendo alegria no nosso coração, que o Senhor continue, ó Pai, nos instruindo na verdade. Abra o nosso entendimento para entender, Senhor, as Tuas verdades, verdades essas que são eternas. A Tua palavra não é antiga, não é nova, a Tua palavra é eterna. É o vinho velho, sim, mas é eterno, algo que vai ficar para todos sempre, ó Pai. Que a Tua palavra se cumpra na nossa vida. Que nós venhamos nos lembrar da Tua palavra no dia da aflição, no dia da angústia. No dia da aflição que venhamos orar da maneira correta, com a motivação correta, orando a Ti, entregando a Ti as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos jejuns, porque sabemos que o Senhor é bom. O Senhor é cheio de misericórdia. Nós podemos ver em todas essas histórias sobre jejum que o Senhor derramou da Tua graça, o Senhor derramou do Teu favor. Porque o Senhor é bom. Jonas sabia que o Senhor é bom, por isso que ele não queria pregar. A boa teologia, o bom vinho ensina isso, que o Senhor continua sendo bom. E por isso, ó Pai, nós estamos alegres na Tua presença, estamos bebendo do Teu vinho que é saboroso, o vinho bom e velho de Jesus Cristo. Por isso estamos alegres, o nosso coração se alegra ao ouvir as Tuas verdades, ó Pai. Que o Senhor continue sendo conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal, nos leve em paz para os nossos lares, e que Tua mão, a Tua bênção, continue sobre nós, ó Pai. É o que eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus.